Olá, pessoal, meus queridos colegas de Ministério Público. Meu nome é Alexandre Rocha Almeida de Moraes. Eu sou promotor de justiça do primeiro Tribunal do Júri da capital, em São Paulo. Sou mestre e doutor em Direito Penal pela PUC de São Paulo, onde leciono a disciplina Direito Penal, além de dar aula de Direito Penal e Processo Penal em diversos cursos de pós-graduação de todo o país. Fui convidado, tive a grata satisfação, na companhia do meu querido amigo e colega de Ministério Público, o promotor Flávio Eduardo Turesi, mestre e doutor em Direito também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de escrever um capítulo discutindo essa nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, e a gente fez, ou deu um enfrentamento global da lei, uma comparação com a lei anterior, 4898 de 65, sob o título A Nova Lei de Abuso de Autoridade, Avanços e Retrocessos no Enfrentamento ao Mau Uso do Poder. Além de uma análise geral do tema, além de uma perspectiva da comparação das disciplinas jurídicas, me parece que, grosso modo, a nova lei é até mais benéfica do que a lei anterior no que toca à aplicação. A gente compara isso porque os tipos anteriores eram mais vagos, mais abertos. Não que a nova lei não tenha, obviamente, ferido por vezes a taxatividade, uma decorrência lógica que se espera do princípio clássico estruturante do direito penal, que é o princípio da legalidade. Mas, de outra parte, o receio inaugural que se tinha foi, de alguma forma, blindado com a exigência que a nova lei contempla de um elemento específico, de um elemento subjetivo do tipo, um dolo específico, e mais do que isso, vários tipos penais agregam elementos normativos, como a expressão manifestamente ou injustificadamente, que de uma forma ou de outra, pelo menos no que diz respeito à aplicabilidade da lei, não vão permitir uma ingerência, vamos dizer assim, política para aquele servidor público ou agente público que esteja trabalhando e esteja eventualmente com receio de ser, de alguma forma, perseguido simplesmente por estar cumprindo o seu estrito papel funcional, papel legal. É evidente que eu tenho aqui também, ou teve a preocupação, no final das contas, a lei de abuso de autoridade, de evitar aquilo que se chama crime de hermenêutica, preservando a independência funcional, preservando a autonomia, sobretudo dos magistrados, membros do Ministério Público Brasileiro, para que, eventualmente, uma interpretação da aplicabilidade de um instituto qualquer de direito penal não implique necessariamente a configuração de um crime de abuso de autoridade. Mas eu acho que, de modo geral, há algumas inconsistências e incoerências que vale a pena a gente mencionar aqui. Durante muito tempo, uma boa parte daqueles críticos do direito penal contemporâneo, desse direito penal da pós-modernidade, sustentavam que há uma hipertrofia legislativa, um expansionismo do direito penal, se arvorando em técnicas legislativas e de criminalização de tipos vagos, abertos, que feriam, de alguma forma, a ideia de taxatividade. Pois bem, a lei de abuso de autoridade repete isso, e aqueles que eram críticos, de alguma forma, agora estão enaltecendo e aplaudindo esse mesmo tipo. Uma incoerência jurídica que a gente tem visto no nosso mundo político, no nosso mundo contemporâneo. O mundo está exatamente com extremismos polarizados, com gente que está, de alguma forma, inviabilizando a construção de um modelo de direito penal, de narrativas e discursos políticos de uma terceira via de feição democrática. Então é engraçado a gente constatar a incoerência de quem antes era crítico dos tipos penais excessivamente vagos e abertos e agora aplaudem esses tipos porque supostamente seriam instrumentos de alguma forma para a contenção daquele que quer trabalhar. Talvez aqui seja o grande X e a grande preocupação do Ministério Público brasileiro, porque o que mais me incomoda quando eu comparo os dois textos legais, e essa é a perspectiva, é que o novo texto legal, a princípio, parece até ser mais favorável
para aquele que quer trabalhar. Só que o que me preocupa, porque esta lei foi pensada e maturada, veja, a outra lei era de 65, num contexto infeliz, como se fosse uma espécie de contragolpe ou de frear investigações capitaneadas, dentre outros, pelo Ministério Público Brasileiro. Então, o que mais me preocupa, no final das contas, não é propriamente no cerceamento da atividade daquele promotor de justiça idealista e que está a serviço da sociedade. O que mais me incomoda é esta lei servir de escudo, de subterfúgio, para colegas, magistrados ou profissionais que usem a lei de escudo exatamente para não cumprir o seu papel. Porque, vamos deixar bem claro, dentro do Ministério Público Brasileiro, é impossível, dentro das atribuições que foram dadas pelo Constituinte em 88, que um membro do Ministério Público, que um promotor de justiça que trabalhe na acepção maior do significado da palavra ser promotor de justiça, que ele não venha naturalmente a colecionar desafetos. O Ministério Público, na tutela dos bens transindividuais, dos direitos sociais, dos direitos individuais indisponíveis, vez ou outra, vai confrontar com interesses da burguesia e da aristocracia brasileiras, e vamos deixar isso bem claro, e aqui talvez seja o grande contexto da gente refletir. Durante muito tempo, o direito penal e a política criminal foram pensadas para pobres e pretos. O que esta nova geração do pós-constitucionalismo está assistindo é a igualdade no banco dos réus. A aristocracia e a burguesia começaram a se sentar nos bancos dos réus, mas há uma resistência natural, sobretudo a instituições como o Ministério Público, que estão contrapostas a esses interesses nada republicanos, historicamente praticados no Brasil. Por isso, esse deve ser o alerta de discussão no Brasil inteiro. Esse deve ser o alerta de discussão. Não tomemos a lei como um escudo para não agir. De novo, como sempre, com a cabeça erguida, cumprindo o nosso papel, que é servir a sociedade. Porque o Ministério Público, antes de tudo, é um instrumento de transformação social e a serviço do povo brasileiro.